Isaías, capítulo 6. Aleluia. Vamos meditar um pouco nesse texto. Eu quero falar hoje sobre algo que tem um tempo que eu não falo, apesar disso estar ali intrínseco em quase todas as mensagens que eu prego, sobre a consciência da presença de Deus. A importância de andarmos consciente de que a presença de Deus está disponível, de que a glória de Deus não está reservada à estrutura do templo, a uma conferência, mas a mesma glória que você experimenta no melhor culto, mais cheio do fluir de Deus, é a glória que está disponível em qualquer outro lugar. O que muda é a nossa consciência. A gente foi treinado a ter consciência da presença de Deus em lugares que nós denominamos santos. Quando a gente denomina que o lugar é santo, automaticamente a gente fica em alerta, sim ou não? Por exemplo, quem viu a minha mensagem, o áudio que eu mandei na lista de transmissão, eu falando no Instagram da igreja que hoje seria um culto diferente. Por que eu fiz isso? Para ativar a sua consciência. Para que você viesse com uma expectativa especial. O ideal, e é por isso que a cada dia mais nós temos tantos cultos de domingo, aparentemente normais, que a glória de Deus enche a casa, porque com o passar dos anos, vocês estão sendo treinados a ter consciência da presença de Deus, sem que alguém te fale alguma coisa. Porque você sabe que a glória de Deus está disponível. Você começa a entender o que você carrega. O acesso que você tem ao Santíssimo. E aí, todo culto é conferência, todo culto é um culto onde Deus toca pessoas. Domingo passado, eu não falei nada, não mandei nenhum áudio antes, e foi um culto que foi difícil para o Caio conseguir falar a hora da oferta aqui. Com medo de tocar uma nota errada e, de alguma maneira, distrair vocês daquilo que Deus estava fazendo. Qual que é o próximo passo? Embora a gente ainda está nesse. Ensinando vocês a, no mínimo, ter consciência da glória de Deus no culto. Não ser um telespectador, um ouvinte, mas alguém que está envolvido mesmo no que Deus está fazendo. O próximo passo, depois que a gente terminar esse, que é agregarmos o maior número de pessoas da igreja nessa consciência da presença nos locais de culto, na vida de comunidade, o próximo desafio é você entender que a mesma porção do melhor culto está disponível lá para o seu ambiente de trabalho, na sua casa, na academia, aonde você estiver, você pode invocar o nome do Senhor. Tudo começa com a consciência. Como eu disse, você, não todos, eu faço isso porque o desafio do pastorear uma igreja é você entender os níveis da igreja e trabalhar a realidade de cada um. Eu gravo um áudio como aquele, não porque todos precisam daquilo, mas porque alguns ainda precisam. Aí eu vou lá e busco eles. Adoração é a mesma coisa. Houveram momentos aqui que eu senti claramente que o Espírito Santo estava buscando alguns. Que a canção, ela está numa frequência de adoração e de repente parece que ela quebra. Mas é porque o Espírito Santo está buscando alguns que ficaram para trás. Que talvez precisam de uma canção de invocação para entender que a glória está na casa. Enquanto outros não precisam de nenhuma canção de invocação. Porque eles não precisam invocar aquilo que eles têm consciência que já está. Esse é o nível mais alto de adoração. Quando nós começamos a cantar quem Deus é, com consciência da sua grandeza. A gente não fica, vem. Não estou dizendo que isso não tem o seu lugar. Mas esse que aparentemente, o nível das percussões batendo, tal, invocando, vamos, que o ministro está, vamos. Às vezes, para alguns, parece o nível mais alto, mas você vai descobrir, daqui a pouco, que esse é o nível para buscar alguns que ainda estão no santo lugar e entrar no Santíssimo. Mas o nível mais alto é quando a gente entra e começa a cantar da grandeza de Deus, e a gente, com o coração contrito, quebrado, em lágrimas na presença,
porque nós sabemos que a majestade dele está no nosso meio. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas aí, a adoração tem que ser profética e pastoral também. Pastoral também, no sentido de profético, de perceber a glória de Deus, caminhar com ela, ser extremamente espiritual, mas pastoral, para de repente pegar e descer e buscar mais alguns. Então, como igreja, quando eu mando um áudio daquele, é buscando alguns, os mais distraídos. Vamos lá, vai ser um culto diferente, vamos invocar o nome do Senhor, vamos ter fome para amanhã, vamos ter mais expectativa. Mas o próximo nível é, vou pregar isso muitas vezes ainda, até isso tornar revelação no nosso coração, é a gente ser uma casa de adoração, que a casa não é aqui ou o Mariano, que a casa é realmente a gente, é onde a gente vai, a gente, como altar de Deus, como você vai ler aqui em Isaías, cheio da sua majestade, cheio da sua glória, derrama a majestade de Deus, a presença de Deus, aonde a gente vai, porque a gente está sempre com consciência da presença de Deus. A gente foi treinado, não foi pelo mundo, a gente foi treinado dentro da igreja a separar, a ter mais expectativa de que Deus está num lugar da igreja, do templo, do que em outros lugares. A gente foi tão treinado dessa maneira, né, que quantas vezes você, em outras comunidades que você veio, se você passou por outros lugares, você já se sentiu pressionado, olhar para um líder e falar, cara, que homem espiritual, que mulher espiritual. E aí você olha para ele, ele é espiritual porque ele é pastor, porque ele é presbítero, porque ele é bispo, por causa do cargo que ele ocupa, por isso que ele está cheio da presença de Deus. Aí você foi provocado a pensar que talvez para desfrutar do que aquela pessoa desfruta, você teria que assumir aquele ministério, desejar aquele ministério. E não. Né? A presença, a mesma glória está disponível para o pastor, para o médico, para o atendente do supermercado, está disponível para os filhos de Deus. Olha, eu conheço irmãos na fé, conheci irmãos na fé, que não tinham qualquer cargo relevante, dentro da nossa perspectiva, é claro, do que é relevante, né? Carnal, não tinha qualquer cargo relevante na vida da igreja, e eu os conheci, nem foi nem no templo, às vezes, manobrista do estacionamento que eu estava, atendente do caixa do supermercado, alguém que eu conversei no corredor da academia, que eu percebi uma consciência, uma pessoa cheia da glória de Deus, mais do que homens que eu vi pregando no altar. Por quê? Porque se liberaram dessa ideia de que Deus está preso a estruturas, e começaram a entender que eles carregam a glória de Deus, e que tendo consciência dela, eles podem acessar livremente em qualquer lugar. Aí que o negócio, aí que o avivamento começa, meu irmão. Aí o avivamento já não é mais uma conferência que as pessoas vêm todos os dias para receber o poder de Deus. O avivamento é um povo que começa a carregar a glória de Deus nos corredores da cidade, e aí a gente ouve falar de gente tendo experiência no hospital, gente tendo experiência no corredor da faculdade, gente tendo experiência com o vizinho. E são pastores? Não, são pessoas que estão com consciência da presença de Deus. Então, o meu desejo é que a gente entre nesse lugar de consciência da presença de Deus. E um bom texto para embasar isso é Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías, ele já era um profeta, ele já era um bom homem de Deus, mas fica claro para nós que um romper de Deus aconteceu na vida dele, que uma estação nova e mais intensa de experiências com Deus, o ministério dele entrou num outro nível, até porque agora ele vai ter essa grande visão de Deus, e o texto diz, quando? No ano que morreu o rei Uzias. No momento de uma perda, a glória de Deus se revelou para ele e se descortinou.
E ele entrou num novo nível com Deus. Eu quero trazer para você a tradução do nome Uzias. Uzias vem do hebraico, que significa Jeová é a minha força. E também, Uzias pode ser traduzido como Jeová tem me ajudado. Então, o que significa no ano que morreu o rei Uzias? Isaías, a história suspeita de que ele era um parente próximo de Uzias, que era rei. Então, Uzias como rei, ele como parente, ele certamente tinha uma certa segurança para ministrar o seu ministério profético, sabendo que o rei tinha afinidade com ele, tendo em Uzias uma espécie de muleta, uma espécie de apoio. Como diz aqui a tradução do nome Uzias, o Senhor é minha força, Deus tem me ajudado, mas o Senhor é minha força, Deus tem me ajudado por meio de Uzias. Então nós, na nossa vida, temos algumas muletas que nós nos apoiamos. E uma coisa interessante também de Uzias é que Uzias, o rei Uzias, ele não foi um rei péssimo, não foi um rei ruim, mas também não foi como Davi, que invocou a presença de Deus, que temeu ao Senhor, apesar dos seus desvios de pecado, sempre buscou arrependimento, sempre priorizou os altares do Senhor no meio do povo, nunca passou na sua cabeça desempenhar o seu governo sem a presença de Deus. Uzias não foi o pior rei, mas também não foi como Davi. Então ele era um cara médio. Então, o tempo do rei Uzias representa um tempo de mediocridade. E mediocridade, não, às vezes a gente ouve mediocridade, parece que a pessoa está te xingando e falando que você não é nada. Não, só que mediocridade é média. Era um homem da média. Então, Isaías também vivia um ministério até aqui na média, envolvido em algo assim. A gente é um bom crente. Um bom crente. Não somos o tipo de pessoa que Deus pode contar com a gente para tudo, mas também Deus não precisa. A gente não é o tipo de pessoa que Deus não pode contar para nada. Sabe, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu vou à igreja aos domingos. É mais ou menos o cenário do tempo de Uzias. Deus está no templo, nós adoramos ao Senhor, mas nada demais, sem muito fervor. Mas aí quando Uzias morre, Isaías ele perde a sua muleta. E é como um convite, Deus convidando ele a sair da mediocridade, a sair de uma vida normal, dentro do que é só aceitável, e se tornar alguém que invoca a presença de Deus. Deus se apresenta para ele como que uma oferta, dizendo: e aí? Você vai seguir o legado de Uzias? Ou você vai ser o profeta que eu te chamei para ser? Cheio da glória, cheio da presença. Uzias ele perde as suas muletas, e Isaías ele perde as suas muletas. E é quando a gente passa por algumas coisas na vida, que eu gostaria de convidar você a interpretar essas coisas como uma oportunidade para aprender a depender de Deus e entrar em lugares mais profundos em Deus. Eu não sei quais são as muletas que estão sendo tiradas de você nesse momento. Pode ser alguém que você perdeu, tanto fisicamente como perdeu geograficamente, foi afastado de você, mas coisas em você também que estão sendo perdidas. Há estações que nós falamos assim: nossa, eu estou em constante pressão, às vezes a humilhação de uma circunstância, uma necessidade que você está passando, um momento de escassez. Eu não estou dizendo que Deus é o causador, até porque o texto não diz que foi Deus que matou Uzias. Uzias morrer fala para nós dos ciclos da vida, coisas que acontecem para todo mundo. E Uzias está passando por isso. Então, às vezes o que você está passando não foi Deus que causou, talvez seja algo que é natural da vida, uma estação da vida, coisas que acontecem com todo mundo. Talvez seja algo provocado sim pelo diabo, um ataque do diabo. Talvez seja algo provocado por uma ignorância sua. Você se distraiu, perdeu a percepção da presença, se desviou da vontade de Deus e agora está lidando com as consequências disso. Não importa o tipo de vale que seja.
Eu quero te convidar a olhar para esse momento, para falar assim: eu preciso do Senhor. E fazer desse momento um momento de profundas experiências com Deus. Porque quando a gente é esmagado, seja por algo que Deus está causando, que a vida está causando, ou que a minha ignorância está causando, é quando nós estamos esmagados que nós somos fáceis para Deus. Pedro pescou a noite toda, e o Senhor não visitou ele na primeira vez que ele jogou a rede e não pescou nada, o Senhor não visitou ele na segunda, o Senhor não visitou ele na terceira vez, o Senhor visitou ele pela manhã, quando ele já tinha jogado a rede tudo que podia. Quando Pedro chegou no fim de si mesmo, Jesus apareceu e disse: agora eu posso fazer. Então, momentos de pressão, onde você está naturalmente quebrado, são oportunidades para que você tenha encontros poderosos com Deus. Quem aqui já foi aconselhado por mim, consolado, que eu já conversei em algum momento de luta, seja de perda física, momentos de pressão? Uma das coisas que eu sempre falo, talvez, provavelmente você ouviu eu dizer para você: que o Senhor te visite nesse tempo. Que esse tempo seja um tempo favorável para você viver profundas experiências com Deus. Porque a nossa alma e a nossa carne, que prestam resistência ao mover de Deus, está quebrada. E não tem aonde encontrar apoio, não tem os dias, não tem a quem eu recorrer, só me sobrou o Senhor. E quando sobra o Senhor, não tem como olhar para a esquerda, não tem como olhar para a direita, a não ser consumido pela sua presença. Mas o problema é que muitas vezes nós preferimos nos ofender com o questionamento: aonde está Deus? Que também chega junto quando a gente está sofrendo pressão. Como eu já ensinei para vocês, todo ataque, não só do diabo, da vida, toda circunstância desfavorável, será usada pelo diabo para questionar sua paternidade. Sempre que você está passando por um ambiente de luta, ainda que o diabo não seja o causador, que seja só algo da vida acontecendo, só uma estação difícil, que está acontecendo para todo mundo, ou para a grande maioria das pessoas, o diabo, ele vai misturar a voz dele com aquilo que está acontecendo com uma pergunta: aonde está o seu Deus? Ele vai aproveitar as circunstâncias para questionar a sua paternidade. Foi assim com Jesus no deserto. Prova que o Senhor está contigo, questionando: aonde está o Senhor agora? Então, toda a circunstância negativa que nós passamos, tempo difícil, vai estar ali escondido uma voz do diabo questionando a sua paternidade, dizendo que você é órfão, dizendo que Deus não está com você. E aqui é o vale da decisão. Você vai escolher ir junto nessa direção e começar a questionar, se ofendendo. Numa certa medida, João Batista se ofende. João Batista se ofende. Você vai lembrar que João Batista, ele verbalmente testificou que Jesus era o Cristo. Quando João Batista vê Jesus, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não precisou dizer: ei João, estou chegando e eu sou o Cristo. Não, João Batista olhou de longe e disse: chegou o Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de calçar suas sandálias. Consciência de quem Jesus era. Só que depois, quando João Batista está preso, o que acontece? João Batista preso, olha que interessante isso. João Batista vai e manda os discípulos dele perguntar se Jesus era o Cristo. Uai, agora há pouco tu estava falando na frente de todo mundo. Mas porque ele está preso. A ofensa está batendo na porta do coração dele. Vocês estão entendendo isso aqui? Eu estou preso, eu anunciei o Cristo. E como que eu estou preso? Com certeza, como homem sujeito às mesmas paixões que cada um de nós, estava ali sofrendo ataques do diabo. Uai, Cristo chegou mesmo? Ele é o Cristo mesmo? Você está preso, você vai morrer. E graças a Deus pela misericórdia de Deus, porque quando ele manda perguntar, Jesus não diz: diga para João Batista para ele se converter, diga para João Batista para ele lembrar daquilo que ele falou para mim. Miserável, estava outro dia me testificando na frente de todo mundo, agora esqueceu de mim?
Não, Jesus cheio de misericórdia. Os discípulos perguntam, Jesus não dá um sermão, Jesus não esmaga a cana quebrada. Jesus reconhece que João Batista precisa ser erguido. E aí ele diz, diga para ele, os cegos veem, os surdos ouvem, e o evangelho é pregado aos pobres. Ele vai saber que o reino de Deus chegou mesmo. Jesus está lembrando para ele, apesar do que você está vivendo, João Batista, toda a terra está cheia da glória de Deus. O reino de Deus chegou, João Batista. Eu sei que você está na prisão agora, mas eu quero te dizer, o reino de Deus está na terra, João Batista. Fica tranquilo. Mas João Batista está ofendido. Por quê? Porque quando a dor chega, quando a circunstância negativa chega, a gente vive esse vale da decisão de se ofender e dizer onde está o Senhor, ou de sem respostas do porquê o que está acontecendo, porque o convite para andar com Deus não é para ter respostas para tudo. Nós não vamos ter respostas para tudo. A garantia não foi, eu vou dar a vocês todas as respostas sempre. Eu vou dar a vocês a paz que está acima de todo entendimento. Eu vou dar a vocês uma presença que mesmo não tendo a resposta, mesmo não entendendo, eu dou shalom para vocês. Vocês vão conseguir dizer tudo certo, tudo no lugar, nada quebrado, mesmo não entendendo o que está acontecendo. É isso que é espiritual na paz de Deus. Não é porque Ele nos deu a resposta e a gente ficou tranquilo. É porque mesmo não tendo a resposta, a gente, paz no hebraico é shalom. Tudo certo, tudo no lugar, nada quebrado. Meu Deus, que lugar maravilhoso, que lugar para se andar acima. Porque você olha naturalmente, João Batista está quebrado. Quebrado, está na prisão. Fisicamente a condição dele é de escassez. Mas o Senhor devolve uma resposta dizendo, o reino de Deus está na terra. Ei, João Batista, volta de novo para aquele lugar. Tudo certo, tudo no lugar, nada quebrado. Jesus não responde à ofensa de João Batista. Jesus não diz, olha João Batista, você está preso por causa disso. Quero te lembrar que tinha que ser assim, tal. Jesus não dá essa resposta. Jesus só diz para ele, o reino de Deus está na terra. O que você precisa não é resposta, é saber que Deus está presente. O que você precisa não é da resposta, é da presença. Vamos lá, o que eu preciso não é da resposta, é da presença. Aleluia! É da presença. Não estou dizendo que Deus não vai te responder um monte de coisa. Um monte de coisa Ele responde. Mas chega momentos que Ele nos convida a andar em fé. E fé é continuar sem substância natural para isso. Sim ou não? Fé é certeza daquilo que eu não vejo. Uau, isso é o vale quando a gente está em conflito. Eu vou embarcar na ofensa que a situação e que o diabo estão propondo para mim e dizer, onde está o Senhor? Eu estou passando por isso, eu estou preso, está acontecendo isso e aquilo. O reino de Deus talvez não esteja na terra, talvez eu não esteja andando com Deus. Ou você, ao invés de se ofender, vai invocar o nome do Senhor como quem diz, tudo que eu tenho é o Senhor. Agora ficou mais claro ainda para mim, que tudo que eu tenho é o Senhor. É um momento onde a sua alma está buscando alguma coisa para se apegar, porque Uzias morreu, porque uma muleta que você tinha morreu, um lugar de conforto, alguma coisa na sua vida foi tirada, você está sendo esmagado, seu orgulho está sendo esmagado, e aí você está procurando, a sua alma está buscando alguma coisa para se apoiar, é nessa hora que você prega para ela, ei alma, erga os teus olhos, erga a sua cabeça, toda a terra está cheia da glória de Deus, é um bom momento para você aprender a depender do Senhor e ser marcado por Ele para sempre. Vamos lá, meu irmão, olha isso aqui, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Você vai ver o Senhor nesse tempo. Quando eu estou sob pressão, eu pergunto 1 ou 2 vezes, não vou dizer que eu não pergunto, sobre o que está acontecendo, Deus, eu pergunto 1, 2, 3 vezes, e não demora muito, eu paro de perguntar. Porque minha alma vai ficando agitada, então eu paro de perguntar. E aí eu começo
vou invocar o nome do Senhor. Agora é uma boa oportunidade para eu priorizar a presença. E ao invés de ficar buscando resposta, eu começo a brigar para ter encontros com Deus. Brigar para ter encontros com Deus. Eu começo a provocar ambientes, me tranco no quarto, boto louvor, procuro ficar sozinho com a palavra, fico orando no Espírito, provocando uma experiência com Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. Onde? Lugar alto. Eu ergui a minha cabeça, eu saí daquele ambiente natural, eu ergui a minha cabeça, eu coloquei a minha consciência na presença. E a cauda do seu manto enchia o templo. Olha isso aqui. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 asas cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vamos parar por aqui. Vamos parar aqui. O que Isaías viu? Isaías não só viu a presença, mas ele viu a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Por isso que nós insistimos tanto no tempo de adoração, a ficar cantando quem Deus é, a grandeza de Deus, porque o que nos muda não é, vamos lá, nos muda também, mas o que nos muda de fato, irmão, sabe? Existem níveis de experiências com Deus. Cara, você sentiu o poder de Deus e cair, é bom, é bom. Você sentiu arrepio, sabe? Você tomar aquele chaba e começar a orar no Espírito, dificuldade de parar de orar em línguas, é muito bom. Quando o peso da glória de Deus vem sobre os seus ombros e você sente, é maravilhoso. Mas o nível mais alto da presença de Deus é quando essas coisas acontecem e paralelamente com elas ou sem elas, você tem uma consciência da grandeza de Deus. Meu irmão, quem já entrou nesse lugar de revelação do quão temível é o Senhor, aleluia, quão grande é o meu Deus, quando você entra nesse lugar, meu irmão, esse é o nível mais alto de experiência com Deus. Não estou dizendo que não tem depois disso, mas comparado com o que nós estávamos falando, esse é o nível mais alto. Porque é isso que vai moldar o nosso estilo de vida, que vai moldar a nossa maneira de agir. Porque depois que você vê a grandeza de Deus, pelo menos 2 grandes informações são incutidas dentro do seu espírito, dentro do seu coração. A primeira: quem são os meus inimigos perante o meu Deus? Quando você tem uma revelação da grandeza de Deus, os seus inimigos vão ficando pequenininho. É aquela história do avião, né? Quanto mais baixo, maior as coisas são. Quanto mais alto, menor elas vão ficando. Você vai subindo, aquilo que antes te assombrava, um prédio enorme, você vai subindo e ele vai ficando pequeno. Então, quando você começa a ter revelação da grandeza de Deus, a partir dali você começa a enxergar a vida, a partir dessa revelação que você teve, de quão grande é o Senhor, de quão majestoso é o Senhor. Então, todos os seus inimigos não são vistos mais aqui, ó. Os seus inimigos começam a ser vistos de cima para baixo. E aí eles começam a ter o tamanho que eles devem ter. Minúsculos perante a glória de Deus. Pequenos, fracos, incapazes de causar qualquer dano naqueles que estão no Senhor. Então, 2 informações quando nós vemos a majestade de Deus: quão grande é o nosso Deus, quão pequenos são os nossos inimigos. Mas é uma segunda: quão pequenas são as bênçãos que você chama elas de tudo que você tem. Quão pequena é as bênçãos que às vezes você se apega e diz: se eu não tiver isso, eu não sou feliz. Às vezes você sai de um momento onde Deus te dá algo, e Deus nos dá coisas. Deus é bom. Ele sabe que nós temos necessidades humanas. Deus nos dá coisas, Deus nos dá presente, Deus nos dá recurso, Deus nos dá experiências, viagens, coisas legais. Deus nos dá momentos felizes com a sua família, Deus dá. Mas eu já vivi experiências de receber algo natural de Deus e ficar ali: uau, que delícia isso, que bom. Mas logo naquele dia, ou um dia depois, num tempo com o Senhor,
ter revelação da sua beleza, da sua majestade, uma experiência com a sua grandeza, e começar a olhar para aquilo e falar: não, isso não é nada, isso é muito pequeno diante do Senhor. É como que você está com a bola, olhando que o pai te deu, e você está aqui, videogame legal, que bola legal, e de repente os seus olhos se erguem, e você vê o seu pai, a beleza do seu pai, e você solta a bola: bom é o meu pai, aleluia, aleluia. Não sei se você está entendendo isso, meu irmão. A revelação da majestade de Deus começa a te dar uma vida aonde você carrega todas as coisas com mãos leves. Você começa a carregar tudo com mãos leves. Diga comigo: a revelação da majestade de Deus, da glória de Deus, faz com que eu ande uma vida carregando tudo com mãos leves. Você tem as coisas, mas com mão leve. O Senhor assoviou, você toma. O Senhor pediu na metade da frase, você já entregou. Por quê? Porque aí tem gente que está do seu lado e fica abobado com coisas que você está ganhando de Deus. Abobado. Uau, que lindo, é até evangelístico, mostra como Deus é bom na sua vida, mas você não entende a euforia que alguém olha para aquilo que você tem. Não é porque você é ingrato, é porque você tem uma revelação de coisas maiores, sabe? O Senhor está nos convidando a esse lugar. Eu creio, falava agora com o Ronald, eu creio em prosperidade na perspectiva bíblica, que é uma vida saudável em todas as esferas, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente. Não é ser rico, é não ter falta. Eu creio nisso, eu creio. E creio também que para que Deus nos dê essa vida, talvez alguns precisam primeiro ter uma revelação da majestade de Deus. Porque senão o Senhor perde você. Senão o Senhor perde você. Porque você segura as coisas com força demais. E olha, eu estou falando de coisas lícitas, tá, irmão? Eu estou falando de coisas que Deus dá. Deus dá família, Deus dá casamento, Deus dá filhos. Mas não coloque os seus filhos, a sua família, nada que Deus te deu em um lugar, um altar de idolatria. Não coloque, não faça isso. Não faça isso. O Senhor disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que convida muitos a um banquete, que é a presença, a mesa do Senhor, mas um a um eles vão se desculpando, dizendo: não vou poder ir. Mas as desculpas são todas coisas listas que Deus dá. Estou noivo e vou me casar. Noivado é coisa que Deus dá, gente. Fica tranquilo, você que está solteiro, eu não estou dizendo que você não vai casar. Você vai, recebe aí, aleluia. Quem quer casar, recebe aí. Não, esse amém aí foi muito fraco. Quem quer casar, recebe aí. Porque às vezes tem um vaso no seu lado que olhou, ela quer casar, então vai ser ela mesmo. Deus quer te dar casamento, Deus quer te dar família, Deus quer te dar recursos, Deus quer te dar avanço no seu negócio, na sua empresa. Mas segurando com mãos leves. E repara só como que a gente segura coisas tão pequenas de um jeito, como se aquilo fosse, sabe, quem já viu o Senhor dos Anéis? O anel, my precious. Oh! E aí, olha só, quem viu o Senhor dos Anéis, quem não viu, rapaz, você está desviado. Meu Deus, está perdendo muita coisa. Mas quem viu e é apaixonado como eu, que já assistiu umas 6 vezes tudo, o momento onde o Sméagol está com o anel, você tem que entender, quando a gente olha para o Sméagol, a gente fala: que coisa imbecil, o cara está ali com o anel. Mas o que você está vendo não é a perspectiva dele. Ele está enfeitiçado. A perspectiva dele é que aquele anel é maravilhoso. Ele enxerga a vida a partir do anel. E muitas vezes nós não estamos vendo, mas tem gente à nossa volta e dizendo: meu Deus, por que você segura isso desse jeito? Ou até o Senhor está dizendo: por que você segura isso tão forte? Você não está vendo? E aí é interessante porque quem assistiu todos os filmes, inclusive quando começa a mostrar a perspectiva dos hobbits, né, a história antes do anel, você vai conhecer o Sméagol antes.
um cara como outro qualquer, que foi apodrecendo, porque segurava demais o que não deveria. E é interessante que o Sméagol não se vê como ele é hoje. Ele ainda acha que é aquele cara bonito, cheio de saúde, mas ele está podre. E quando nós seguramos demais algumas coisas, coisas que nos foram dadas como bênção, vão nos adoecendo. Por isso nós precisamos, e aí aos líderes aqui, meu irmão, quanto mais você lidar com os lugares altos dos homens, quanto mais você lidar com reputação, quanto mais você lidar com credibilidade, à medida que você vai lidando com status, credibilidade, título, paralelamente a isso, você tem que estar crescendo em revelação da majestade de Deus, senão você se perde nessas coisas. Aqui, ó, eu estou tendo experiência natural, eu sou aplaudido pelos homens, os mesmos que amanhã tá te arrancando a cabeça. Eu estou aqui tendo reputação, tendo credibilidade, tendo recurso, mas aqui, mais alto que isso, eu estou no secreto, crescendo na revelação da majestade de Deus. Eu vou te dizer uma coisa: nenhum homem sustenta o sucesso do ministério se ele não for maior diante de Deus do que é diante dos homens. Todo homem de Deus que você julga ser de Deus, você precisa, ao se aproximar dele, não de um dia para o outro, mas convivendo com ele, começar a ter percepção: agora eu estou entendendo por que Deus faz na vida desse cara. Olha a percepção que ele tem das coisas. Segredos, é um cara que tem segredos com Deus. Entende? Que nem tudo está exposto. Quem expõe tudo é porque está expondo tudo que tem. Quem expõe tudo é porque está expondo tudo que tem. E você tem que ser alguém que é maior diante de Deus. O seu secreto, a sua vida de comunhão com Deus é maior do que aquilo que você desfruta diante dos homens. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, que habito em meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que está acontecendo aqui? Isaías, ele percebe duas coisas. Ele vive num povo de impuros lábios, e ele também é um homem de impuros lábios. Mas ele percebe que a glória de Deus, que ele está vendo no Santíssimo, não sou eu que estou dizendo. Ele não diz assim: a glória de Deus enche todo o terceiro céu. Ele não diz: a glória de Deus enche todo o céu do Senhor. A glória do Senhor enche o seu templo. Não, ele vai dizer que de cima para baixo, qual é a visão que ele está tendo? Toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Ou seja, a glória que eu estou desfrutando aqui sempre esteve disponível para mim lá embaixo. Aí ele diz: ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e sou um homem de impuros lábios. Ou seja, eu sou, mas não precisava ser, porque a glória de Deus está enchendo toda a terra. Com certeza a visão de Isaías anterior a essa é: aquele já tinha, a terra é uma bagunça. E às vezes a gente pensa, né? O mundo está perdido. E a percepção que a gente tem às vezes é essa. A gente só vê o que o diabo está fazendo. A gente só vê as trevas avançando. A gente só vê as maldições se cumprindo. A gente só vê o caos, o desequilíbrio do mundo. Mas eu quero dizer para você: toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra. O lugar mais amaldiçoado que você pode imaginar. O lugar mais podre. O lugar onde o pecado é mais celebrado. Debaixo de um viaduto, onde agora há usuários de crack ali usando droga e fazendo coisas absurdas no pecado. Em qualquer lugar. Ali está um povo de impuros lábios, está uma terra amaldiçoada, mas paralelamente existe
o Espírito do Senhor pairando sobre toda a terra. O Espírito do Senhor disponível naquele mesmo lugar, aonde há caos, há também a disponibilidade, a presença do Espírito. O que muda quando nós chegamos nesse lugar? O que acontece quando nós deveria acontecer quando nós chegamos nesse lugar? Preste atenção nisso aqui. E apesar de eu ter muitas coisas para pregar sobre isso, eu vou continuar à noite. Se você quiser voltar, venha, porque isso aqui vai ficar cada vez mais profundo. Se puder vir à noite, vamos fazer hoje um dia de conferência. Quem é de outra cidade, vocês podem assistir depois no YouTube. Ou vir também, que vocês é meio doido. Mas olha só. Por causa da hora eu vou terminar aqui. Quando você está aqui nesse lugar, enquanto nós estamos aqui, nesse exato momento, existem ondas de TV e ondas de rádio aqui agora. Se você tivesse um radinho aí, né? Um radinho, AM, FM, e eu falasse assim, sintoniza o rádio. Sintoniza aí, você ia ficar, tá chiando, né? Aí você ia levantar a antena, ia ficar ali, de repente, você ia encontrar uma voz, você ia encontrar alguém falando, alguém, uma rádio cristã evangélica ali, de repente tem um pastor pregando. Enquanto eu estou pregando, que loucura isso aqui, né, gente? Enquanto eu estou pregando, tem outros pregando aqui. Olha que doideira, que coisa meio espírita. Está amarrado, está repreendido. Tem outras vozes nesse lugar. É as ondas de rádio, gente. Enquanto eu estou pregando aqui, tem ondas. Se tiver 10 rádios evangélicas de fora agora e as 10 estiver pregando, as vozes estão aqui. Mas por que eu não ouço? Porque eu não estou sintonizado. Não é porque eles não estão falando. A voz está disponível. Se tiver uma antena da Sky aqui, a gente capta o sinal de canais que estão aqui o tempo todo, apesar de você não ver. A presença de Deus, a glória de Deus, o mundo espiritual, ele é mais real que o mundo natural. E ele está disponível ainda que você não veja. O fato de você ver não diz que a sua verdade é a verdade, só diz que você está desintonizado e alguém que está dizendo que a glória de Deus está ali, está sintonizado. O fato de você não experienciar, o fato de você não ver, o fato de você não tocar, o fato de você interagir, não é a verdade absoluta, é a sua verdade. Até aqui a verdade de Isaías é: o povo é corrompido e eu sou também. Mas existia a verdade de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Isaías, ele vai ser diferente a partir de agora. Porque ele vai sair daqui e aquilo que já estava disponível antes dessa experiência, agora ele começa a desfrutar. Porque depois de ver o Senhor, ele começa a sintonizar a glória de Deus da terra. Deus não começou a aparecer nos lugares que Isaías passava. Deus não começou a ficar disponível naqueles lugares porque Isaías agora teve a experiência. A experiência sintonizou Isaías. A consciência sintonizou Isaías para o fato de que Deus está disponível para ser acessado, transmitido, invocado, manifestado em qualquer lugar que nós estivermos. Todo lugar se torna santíssimo quando nós carregamos a glória. Quando Moisés tem a visão dele com o Senhor e a sarça pega fogo, é interessante que o texto diz que um anjo apareceu no meio da sarça e ela pegava fogo. Mas a sarça é a sarça que todo mundo passou ali e viu ela todos os dias. É uma sarça. A sarça só tinha algo de especial porque a presença de Deus se manifestou ali no meio. E aí eu na academia agora eu estava pensando sobre isso. Enquanto eu conversava com o Ronald, conversava com o Wesley, fazendo meu exercício, eu estava pensando: uau, a sarça que todo mundo viu, a sarça que todo mundo interagia, passava ali e via. Uma coisa natural se tornou uma experiência sobrenatural, porque Deus estava se manifestando ali. Então, a academia, tudo que é natural, pode se tornar sobrenatural se a gente tiver expectativa de ter encontros com Deus em qualquer lugar. Deus aparece no meio de coisas naturais.
E aí, né, ele tira as sandálias. O Senhor diz: tira suas sandálias, porque a terra que você pisa é santa. Mas o convite de Deus para nós não é tira a sandália, é ande sem sandália o tempo todo. Ande com os pés no chão, como quem manifesta a glória de Deus. A Bíblia diz: aonde pisar a planta dos seus pés, ali o Senhor te dá por herança. Então quer dizer que aonde nós pisamos, a presença de Deus em nós, a sociedade que nós temos com o Espírito Santo, santifica, separa, toma todo o território que nós pisamos. Então o convite de Deus é: tire a sandália uma vez e nunca mais coloque, e torne todo lugar que vocês passarem santos, por causa da consciência da presença.